podemos esperar situação muito extrema sobre o Rio Grande do Sul. Volumes aí passando aí de 150 milímetros em 5 dias. Alto risco de temporais, condições até de granizo isolado e eventuais rajadas de vento. Um estado devastado. Meu Deus, olha lá no azulejo, lá o duro que foi a casa. Que ainda tenta se reerguer. Fomos ao Rio Grande do Sul ver como está a situação um ano depois da maior enchente de sua história. E ouvimos histórias de moradores que ainda lutam contra os traumas deixados pela tragédia. Às vezes, no meio da noite, eu acordava e eu colocava a mão no chão para ver se não tinha água onde eu ia descer da cama. Esse trauma não tem como a gente fugir. Escureceu, deu nuvem no céu, eu entro em pânico. Qualquer chuvinha me dá vontade de fugir. 95% dos municípios gaúchos foram afetados pela catástrofe. As inundações, enxurradas e deslizamentos levaram a resgates dramáticos durante semanas. 184 pessoas morreram e um ano depois, 25 ainda estão desaparecidas. Percorremos a capital, Porto Alegre, a região metropolitana e também o interior. Quando se caminha pelas ruas de muitas cidades severamente atingidas, parece que a vida voltou ao normal. Mas é só observar com um pouco mais de atenção para perceber os efeitos da enchente. Ainda há muitos locais com as marcas de onde a água chegou ou passou, arrastando casas, prédios e até bairros inteiros. Fato é que o estado ainda luta para se recuperar. E para entender melhor isso, precisamos voltar um pouco no tempo para saber como tudo aconteceu. A gente teve chuvas intensas e de longa duração e que atingiram ao longo de vários dias uma área muito grande. E essas chuvas foram causadas por um bloqueio de uma frente fria inicialmente, por uma formação de grandes eventos convectivos que causam chuva muito intensa, tudo acontecendo de forma conjunta, né? E a gente analisou esses dados de chuva e eles consistem na maior chuva que já aconteceu no Brasil, em escalas espaciais de 2.000 até 100.000 km², quer dizer, em grandes áreas, em grandes durações, de 3 dias até 14 dias, é a maior chuva que já foi observada no Brasil. No Brasil? No Brasil. E era possível prever isso? A gente tinha previsões de que um evento grande ia acontecer, mas elas não chegavam nem perto do que realmente aconteceu. É preciso ter uma noção da geografia do Rio Grande do Sul para entender por que as águas invadiram e inundaram tantas cidades, numa escala tão grande e rápida. O Rio Grande do Sul ele tem uma geografia em que a parte norte do estado ela é mais elevada e a parte central do Rio Grande do Sul a gente chama de depressão central, é uma zona mais baixa, com altitudes não muito maiores do que o nível do mar, né? Ao longo dessa região baixa, na região central do estado, corre o Rio Jacuí. E o Rio Jacuí tem diversos afluentes, né? A própria nascente do Rio Jacuí começa na parte das montanhas e desce no sentido sul, depois percorre no sentido leste essa depressão central. E ao longo dessa depressão central, o Rio Jacuí recebe ainda a contribuição de vários afluentes grandes, relativamente grandes, que descem muito rapidamente das montanhas, né? E a região que teve a chuva mais intensa coincidiu com a região de maior declividade, onde a gente tem as encostas mais íngremes nesse relevo. Então é uma região que gerou um escoamento muito rápido e também houve escorregamento de encostas, né, em toda essa região de alta declividade. Ou seja, basicamente, o acúmulo de água fez com que os rios subissem e depois descessem montanha abaixo, de norte para sul e leste, na bacia do Rio Jacuí, que deságua no Guaíba, em Porto Alegre. Isso contribuiu para que as cheias nas regiões dos vales fossem muito rápidas e muito intensas.
A água que desceu das montanhas chegou à bacia do rio Jacuí e invadiu diversas cidades, chegando assim, no início de maio, também à região metropolitana e à capital. Um ano depois, a comporta que deveria ter segurado a água do Guaíba para proteger Porto Alegre está em obras. Ela rompeu no dia 3 de maio, em frente a um dos cartões postais da cidade, a Ponte do Guaíba, que leva a capital ao interior do estado. Se essa comporta 14 aqui tivesse segurado a água, Porto Alegre teria inundado como inundou? Não. E por que isso aconteceu? Ela não estava competente, né? Ela deveria resistir ao empuxo, né? Imagine a força da água, a gente ter zero água de um lado e ter 3, 4 metros de água do outro lado. A força que isso daí faz. Então a gente tem que ter uma estrutura competente para resistir a esse esforço, né? Então ela ou não estava bem presa no trilho ou não estava bem gastada nos apoios dela, de forma que ela cedeu e a água começou a entrar. Faltou manutenção? Alguma coisa aconteceu, né? Porque não era para falhar. Isso aqui dá uma dimensão da onde a água chegou aqui nos armazéns do Cais do Porto, no centro de Porto Alegre. Olha só a placa da enchente de 41 em comparação com a de maio de 2024. Porto Alegre, cidade natal do jornalista Rodrigo Lopes. Rodrigo já cobriu guerras, conflitos e catástrofes em diferentes partes do mundo. Autor do livro A Enchente de 24, ele foi o primeiro jornalista a sair de bote pelo centro da cidade onde nasceu. Totalmente submersa. A água entrou quase 1 quilômetro adentro na área central. Rodrigo relembra o absoluto silêncio que contrasta com o movimento do coração de Porto Alegre. Um incrível silêncio, porque o centro é isso aqui, né? É o coração de Porto Alegre. Claro, como o centro de qualquer grande cidade. E aí a gente ouve muito burburinho, é buzina, é vendedor, é comerciante. Aquele dia era um silêncio total. Um silêncio total em que a gente só ouvia o som dos helicópteros vindo de lá, porque grande parte do resgate da região das ilhas estava vindo de lá do outro lado do Guaíba e sendo concentrado na usina do gasômetro. Um ano depois das enchentes, Rodrigo não consegue ver melhorias em muitos pontos, principalmente na relação direta na comunicação do poder público com a população. Também no centro de Porto Alegre fica o Mercado Público, outro cartão postal da cidade tomado pela água no ano passado. Em uma rápida caminhada dentro desse prédio histórico, é possível perceber o impacto das enchentes na economia, que ainda segue em recuperação. Não, como a maioria dos colegas aqui, eu perdi tudo. O reflexo da enchente ainda está devagar, porque embora tenha uma qualidade e tudo, os clientes muitos se afastaram. A crise está grande, que tem gente que ainda não conseguiu se recuperar, né? Mas nós estamos aí trabalhando. Daniel Souza, da banca do Holandês, é grato pela solidariedade em tempos difíceis. Foi pancada, foi difícil, foi traumatizante, mas foi ao mesmo tempo gratificante, porque eu nunca vi tanto amor sendo derramado aí pelo pessoal, não só daqui do Brasil, como de outros países, como Alemanha, Itália. Muita ajuda veio para cá e todo o povo gaúcho é grato, né? Aos poucos, empresas tentam se reerguer. Nesta cervejaria, a água chegou a 1,70 m e assim permaneceu por aproximadamente 30 dias. Praticamente tudo aqui dentro da fábrica foi severamente afetada pela água e tivemos que fazer muitas mudanças após a enchente. A limpeza durou cerca de 2 meses e somente 3 meses após a enchente a produção foi retomada. Um ano depois, o recomeço convive lado a lado com o medo de que uma nova enchente afete a empresa. A gente sabe que algumas ações estão sendo tomadas, mas se realmente vier uma chuva como veio ano passado, muito provavelmente a água vai chegar aqui de novo. Essa empresa de cortinas também retomou a produção. O prédio foi severamente atingido, com água até o 2º andar. Perdemos todo o estoque, todo o maquinário, a parte de informática, não sobrou nada. Não sobrou um metro de tecido para a gente produzir. Não muito longe dali fica a cidade vizinha de Canoas.
Com quase 350 mil habitantes, é a maior da região metropolitana e a que teve o maior número de óbitos devido à enchente no estado, 31. O bairro Matias Velho, com mais de 40 mil habitantes, ficou submerso e foi o mais atingido. O líder comunitário Alex Abel lembra que, em meio aos resgates, ficou 19 dias sobre o viaduto que corta a cidade sobre a BR-116. Entre esses dias, o próprio aniversário. Eu completei 50 anos em cima da ponte do viaduto da Matias Velho no dia 20 de maio. Alex ajudou a resgatar pessoas de suas casas, auxiliou feridos e encontrou amigos e conhecidos mortos. E diz que, em meio à reconstrução, o trauma ainda é grande. Canoas está em reconstrução, Rio Grande do Sul está em reconstrução. 70% dos moradores voltaram para o bairro Matias Velho, mas muita gente não quis voltar. Nós ainda encontramos casas fechadas de pessoas que não quiseram voltar para suas casas. Isso é consequência daquilo que aconteceu. As pessoas têm medo que isso aconteça novamente, as pessoas têm medo de não poder conseguir escapar como escapou da primeira vez. Pelas ruas do bairro, além de casas abandonadas, é possível observar muitos prédios comerciais fechados. A economia local atinge o psicológico das pessoas, que nós tivemos pessoas que perderam a vida depois da enchente. E muitas famílias que ainda estão sendo assistidas e ainda estão tentando se reconstruir depois de um ano de tudo que isso aconteceu. Um ano depois das enchentes, mais de 400 pessoas ainda estão em abrigos no Rio Grande do Sul. No auge da catástrofe, o total de desabrigados chegou a quase 80 mil no estado. Hoje, 150 pessoas ainda estão neste abrigo da ONU em parceria com o governo do estado e o FEComércio em Porto Alegre, chamado de CHA, sigla para Centro Humanitário de Acolhimento. As pessoas aqui acolhidas recebem 3 refeições por dia, além de orientação para conseguir novas oportunidades de trabalho e renda. O que reforça a esperança é o fato de que o abrigo está em vias de fechar. Jader, de Porto Alegre, perdeu tudo na enchente. Não acreditava que a água chegaria onde chegou e agora luta para reconstruir a vida. Minha perspectiva e meu sonho agora é pegar a casa agora que saiu o meu nome na lista, recuperar minhas coisas de pouco em pouco, conseguir um trabalho digno, né? Que eu não precise ter preocupações de frete, essas coisas assim, e não pegar nenhuma enchente de novo, né? Que é um trauma. É isso. De Porto Alegre, partimos para o interior, mais precisamente para o Vale do Taquari, uma região que vem sendo atingida por enchentes severas há pelo menos 5 anos. Nossa primeira parada é em Mussum, um pequeno município de 4.500 habitantes, cerca de 150 quilômetros a noroeste de Porto Alegre. Nas ruas, em um sábado à tarde ensolarado, o pouco movimento lembra uma cidade quase fantasma em alguns pontos. Há casas fechadas e empresas que abandonaram a cidade. O município já havia sido atingido fortemente pela enchente de setembro de 2023, quando 18 pessoas morreram e um bairro inteiro foi levado pela enxurrada. Era salvar a vida. Era salvar a vida, correr, fugir, deixa o que tem, o que for, que não tiver como levar, e foi assim, foi algo assustador, impressionante mesmo. Na enchente de maio de 2024, a cidade foi novamente muito atingida e ficou isolada. Sandro viu conhecidos e filhos de amigos mortos. O trauma é tanto em Mussum que parece que a esperança se foi junto com a água. Até então a gente estava acostumado àquela enchente que nunca tinha matado ninguém. Hoje, a gente sabe que praticamente os municípios do Vale do Taquari estão condenados a isso. As áreas foram alagadas, essa enchente veio de novo, vai vir outras vezes, a gente sabe, mais tempo ou menos tempo ela vai vir. E com poucos recursos, como dar início a uma reconstrução? Vou reconstruir aonde, sabe? A gente fica pensando assim, ó, que expectativa a cidade nos oferece? Por enquanto ela está uma cidade acabada. Sabe? A gente vê a tristeza das pessoas, as ruas vazias. Num bairro ao lado, a casa de Rosângela e da mãe foi arrastada pelas enchentes.
e elas tiveram que ficar abrigadas na igreja da cidade. Tivemos que usar as roupas do padre para poder se esquentar, porque a gente já estava começando a sentir frio, fome, não tinha mais o que fazer, né? Hoje elas moram em uma casa ao lado da que foi destruída por meio do aluguel social, um programa de ajuda do governo federal. Tudo foi perdido. A casa, os documentos, as fotografias. Nenhuma foto ficou. E, tal qual em outros lugares do estado, o que ficou mesmo foi o trauma. Na minha cabeça, sabe o que é? A minha cabeça é não ver a hora de sair daqui. Porque o que a gente viu, o que a gente sofreu. E é que nem eu digo, a esperança agora é essa casa, né? Sair daqui, tu poder dormir de noite, sabe? Mas depois disso, eu não sei, tem uma coisa que me incomoda, que sempre tem uma coisa lá no meu íntimo que fala, não dorme, sabe? Porque, tipo, tu nunca sabe o que pode acontecer, né? Porque naquele dia ali, em maio ali, quando avisaram que tinha estourado a barragem, né? Foi um desespero total, né? Que tu vai correr pra onde? Os moros descendo. A água embaixo pegando, tu vai aonde? Né? Que já não tinha mais aonde ir, sabe? Então é complicado. Histórias parecidas podem ser ouvidas também em Roca Salles, outro município severamente atingido. Na enchente de 2023, a professora Maria Luísa já havia sido salva, retirada de dentro de casa com a água na altura do telhado. Quando estava prestes a voltar para casa, veio a enchente de 2024. E é uma coisa que hoje fica dentro de mim, a gente não tem aquela paz, aquela tranquilidade para dormir ainda. Mas a gente tem que agradecer por estarmos vivos, estamos aqui e a vida continua. Né? Agora a vida vai continuar, o ciclo acabou, vamos dar continuidade na nossa vida. É só isso que nos resta. A poucos quilômetros de Mussum e Roca Salles, também no Vale do Taquari, fica Cruzeiro do Sul. Nesta cidade, o bairro Passo de Estrela, ao lado do rio Taquari, foi completamente destruído. A gente pode observar a dimensão da tragédia neste bairro aqui em Cruzeiro do Sul, que tinha centenas de casas, foi totalmente destruído, não poderá ser reconstruído e um ano depois ainda está sendo limpo porque vai virar um parque. A sensação que se tem ao percorrer os destroços é como se o local tivesse sido bombardeado. Centenas de casas foram arrastadas pela enxurrada. Aqui era a tua casa. Aqui era a minha residência. Está sendo muito difícil ainda hoje, né, para nós, né, conviver com tanta perda, né, que a gente perdeu tudo, né. Então, aqui era a minha morada, né. É a morada da minha família, né. Então, tudo que a gente construiu, tudo que a gente trabalhou, conquistou, está aqui. Agora num monte de entulho, né. E agora tu está reconstruindo uma nova casa em um novo bairro. Estou construindo uma casa em um novo bairro, um bairro bem mais alto, que não vá água. Longe do rio? Longe do rio, longe de enchente. Diego está erguendo uma nova casa graças ao movimento Reconstruir Cruzeiro do Sul. O projeto é uma iniciativa de empresários locais para ajudar quem perdeu tudo a reconstruir e ter uma casa novamente. Ao todo, hoje, há 178 famílias cadastradas para receber uma nova residência. Assim como Diego, Mônica também é uma das beneficiadas pelo projeto e se emociona ao lembrar do que passou e da esperança de poder ter uma casa de novo. E eu lembro que quando a água começou a baixar, eu disse pro meu marido, vamos descer lá e vamos ver o que sobrou da nossa casa. Quando a gente chegou lá, tinha estourado as portas e as coisas tinham ido embora. A gente sente, porque até então o que a gente viveu, o que a gente trabalhou, o que a gente construiu, estava ali. Em frente à nova casa, quase pronta, Mônica se lembra das dificuldades além da perda da antiga residência. A necessidade, por exemplo, de viver dependente de doações. Agora eu consigo ir lá no bairro, olhar, claro, machuca, dói, porque vem as lembranças de tudo que a gente viveu lá. Mas já não dói tanto,
eu já consigo caminhar, eu já consigo ir lá. Histórias como as de Mônica, Diego, Maria Luísa, Rosângela, Alex, Sinara, das pessoas nos abrigos, se multiplicam pelo estado. É impossível citar em apenas uma reportagem os vários exemplos de perdas e também de superação e resiliência que brotam pelo Rio Grande do Sul. Um estado ainda em reconstrução, tanto em termos físicos quanto emocionais. E hoje, um ano depois das maiores enchentes, o que mais impressiona ao percorrer diferentes cidades é justamente o fator psicológico. A enchente de 2024 deixou traumas muito perceptíveis em toda a população. São muitos os relatos de medo de que o fenômeno se repita. Pessoas que acabaram entrando em depressão porque acabaram perdendo tudo e acabaram perdendo a vida, e essa morte não está contabilizada na enchente. Para te dar um exemplo, cada vez que chove ou tem vento, tem um temporal aqui, as pessoas ficavam e ainda, mas muito mais na época, em pânico. A gente acorda de madrugada apreensivo, sabe? É uma coisa, começa a passar um filme na cabeça das pessoas. A gente sonha à noite. Ou às vezes no meio da noite eu acordava e eu colocava a mão no chão para ver se não tinha água onde eu ia descer da cama. Esse trauma não tem como a gente fugir. Escureceu, deu nuvem no céu, eu entro em pânico. Qualquer chuvinha me dá vontade de fugir. Olha o vento aqui na frente de casa. Eu tô com medo. A psicóloga Simone Hauck conduziu um estudo que apontou que 6 meses após as enchentes, 40% dos 5.000 entrevistados sofriam algum sintoma de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. Por trabalhar com trauma, que a gente pode definir como trauma, é aquela percepção de ter a vida ameaçada, de perder as conquistas, né, que tu teve maior dificuldade para conseguir ao longo da tua vida subitamente, né? Para Simone, o principal ponto a ser trabalhado é a preparação da própria população para ajudar pessoas próximas em situação vulnerável. E a gente conseguiu começar ela ali a acompanhar as pessoas, então identificar até ações governamentais que seriam mais efetivas, como implementar, como treinar pessoas, porque infelizmente é possível que mais catástrofes parecidas ocorram, assim. Então a gente vê o quê? Que as primeiras respostas, as que fazem diferença, sabe? Normalmente elas vêm de dentro das próprias comunidades mesmo. Segundo o governo do Rio Grande do Sul, está em curso uma política habitacional de emergência para a construção de moradias para quem perdeu suas casas. Das 600 escolas atingidas pela enchente, 8 seguem fechadas. Dos hospitais, apenas o de Canoas ainda não está funcionando completamente. Em Porto Alegre, a prefeitura disse que 173 dos 195 espaços públicos que precisavam de recuperação depois das enchentes, como escolas, praças, centros de saúde e espaços culturais, já estão em operação, alguns ainda em obras. Agora, olhando para o futuro, qual o risco de novas enchentes no estado? Segundo o professor Walter Colichon, o risco é grande, em grande parte devido às mudanças climáticas. Com base nessas projeções de clima, esses eventos extremos vão aumentar, tanto nos pequenos rios como nos grandes rios, né? Mas o que pode ser feito para evitar que uma tragédia como a de 2024 se repita? Walter explica que as medidas de minimização de impacto costumam ser divididas em estruturais e não estruturais. As estruturais modificam o sistema natural de alguma forma, por meio da construção de barragens, diques ou desvio e alargamento de rios, por exemplo. Enquanto as não estruturais buscam uma melhor convivência da sociedade com rios e áreas alagáveis. Idealmente, a gente imagina que
dentro do município, se organizasse a ocupação de tal forma que as áreas que têm algum potencial de ser inundado, elas fossem ocupadas só com atividades ou estruturas que poderiam passar por esse processo de inundação. Então, não vou botar um hospital dentro de uma zona inundável, não vou botar uma escola, o corpo de bombeiros dentro de uma zona inundável, né? Posso colocar um parque, alguma estrutura que possa ser inundada. Então, essa é uma medida não estrutural que provavelmente é a que traz um maior benefício, pensar antes da ocupação, né? O governo do Rio Grande do Sul afirmou à DW que depois das enchentes um novo serviço de radar meteorológico foi contratado e já está operando. E que 3 novos radares que deverão cobrir todo o estado estão em fase de contratação. Já a Prefeitura de Porto Alegre encomendou um estudo de revisão sobre o sistema de proteção de cheias da cidade. Esse sistema inclui diques e comportas além das casas de bombas e foi construído na década de 1970. O estudo deve ficar pronto só no ano que vem e apontar o que deu errado e como o sistema deve ser reconstruído. Segundo a Prefeitura, uma das dificuldades atuais é justamente remover famílias que moram irregularmente numa área onde fica um dique que deveria ser reforçado. A Prefeitura afirmou que todas as 23 casas de bombas responsáveis por escoar a água da chuva na capital estão funcionando no momento. Bem, Porto Alegre está fazendo o que deveria ter feito há décadas atrás, que seria um estudo bem abrangente para fazer uma avaliação do sistema e saber o que precisa melhorar, o que precisa reforçar. E eu reforço, passado um ano, se chover a mesma quantidade de água, Porto Alegre vai inundar novamente, porque muito pouco foi feito. Em meio a muitas dificuldades, o Rio Grande do Sul se reconstrói. Se não perfeitamente, ao menos um pouco mais consciente de que é preciso fazer mais para evitar uma nova tragédia.